Disse o Senhor a Abraão: sai de tua terra, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra. É uma chamada missionária de Deus a Abraão. Um lugar desconhecido para Abraão. Uma nação escolhida haveria de surgir por meio dele, para ser a ponte de ligação com as demais nações. E o Messias seria descendente dessa família, de Abraão e, por conseguinte, de Davi. A igreja haveria de nascer a partir do Messias e de seus apóstolos. De ti farei uma grande nação. Israel haveria de nascer a partir de Abraão. Deus o desarraigou e deu-lhe uma promessa. Abraão teria de esforçar-se para que a promessa tivesse cumprimento. Quando Deus tem um plano, nós temos de colocá-lo em execução, tanto quanto isso estiver ao nosso alcance. E quando as coisas avançam mais depressa do que nós, então nós precisamos de uma intervenção divina. Abraão, porém, teve fé suficiente para pôr em execução o plano de Deus. Te abençoarei, quer dizer, a bondade de Deus, a bondade do Senhor seria mais que suficiente para que Abraão fosse um instrumento especial para abençoar. Te abençoarei. O Senhor está sempre pronto para abençoar. Sê tu uma bênção. Foi a determinação de Deus a Abraão. Sê tu uma bênção. Abraão seria uma bênção para abençoar. E o mundo todo seria por ele abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de salvação de Deus atuaria em Abraão e naquele que seria o seu descendente, o Messias, Jesus, o Senhor. Deus ofereceria aos que nele crescem vida eterna, a maior bênção que poderíamos receber, vida eterna. O Evangelho haveria de universalizar a mensagem do reino de Deus através da igreja. O Messias seria a bênção culminante que viria a todos nós por meio de Abraão. Em Cristo, irmão, nós fomos feitos igreja abençoada. Falei para lá, agora fala aqui. Em Cristo, irmão, nós fomos feitos igreja abençoada. Glória a Deus.
Igreja abençoada, só um versículozinho do capítulo 2 de Atos, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja abençoada. Jesus passou aos seus apóstolos o poder e a autoridade para que fundassem a sua igreja. E para que fosse ministrado à comunidade padrões definidos de doutrina. Doutrina cristocêntrica. Fora disso, nada. E para que fosse ministrado à comunidade, comunhão, amor, orações. Igreja com comunhão é a igreja de Cristo. Igreja sem comunhão não é igreja de Cristo. A prática da comunhão evidencia a igreja abençoada de Cristo. A prática do amor. Eu tirei aqui do partir do pão, amor. E das orações. A igreja em comunhão com Deus e entre os irmãos é uma igreja abençoada. Comunhão nos cultos de adoração como esse, cantando juntos, em harmonia. A música inventada por Deus desperta o afeto da nossa alma, o louvor. E juntos, a melodia, a letra, encanta os céus e abençoa a terra. Eu não ia fazer isso, mas só porque eu falei da música, quando solteiro eu tocava gaita na janela da Deide. Agora eu toco para o Senhor. Procuramos vivenciar os 3 graus do amor, que nós temos falado muito agora na igreja. Os 3 graus de amor. Como igreja, o amor ao próximo, que é o velho mandamento que está lá em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O amor aos irmãos, o novo mandamento que Jesus deixou, o modelo de amor de Cristo para nós vivenciar. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha para o irmão, para a irmã. Dá um olhar receptivo ao seu irmão, à sua irmã. E esse amor trinitário,
esse amor trinitário, que eu não, vou dizer a você, não reconheci esse amor até que eu vi o Jorge na Argentina. E aí me despertou. E no capítulo 17, que Jesus orou por nós, para que nós amássemos como eles três se amam. Três que se amam tornam-se unidade perfeita. E essa unidade, já que estamos começando a vivenciá-la, a vivê-la, na igreja do Senhor Jesus, amém. Até com os católicos. Eu fui convidado ontem, com uma carta que chegou, para pregar lá naquela igreja maior deles. Você pensa, e ele também vai pregar na nossa igreja. Eu vou pedir para o Olivo se comunicar com o padre para marcar a data. Porque ele está me convidando, o reverendíssimo pastor Abílio. Eu estou falando isso para você perceber o que está acontecendo. Eu contei para o Jorge que quando eu fui pregar a última vez no Conselho de Pastores sobre a unidade, eu teria que falar a unidade também com os católicos, mas ali tem alguns pastores contra, tem até um jornal que eles publicam para ser contra. E eu fiquei sem jeito, orando, o José ao meu lado, alguém chega, senta e põe o braço sobre o meu ombro. Eu terminei de orar, olhei, ele disse: está me reconhecendo? Puxa, estivemos juntos há 70 anos atrás. 70 anos. Pois é, eu vi o teu nome no jornal hoje, que você ia falar aqui, tomei um táxi para vir te abraçar, porque eu te amo. José, toma nota do endereço. Não, eu sou católico romano, continuo católico. Não, ninguém disse que você vai deixar de ser. É para ir visitar você. Aí facilitou, quando eu subi ao púlpito, está aqui o meu irmão católico, apostólico romano, que me ama há 70 anos. E ele ficou de pé, os pastores todos abraçaram, inclusive os contra, todo mundo. Louvado seja Deus. Deus está ao nosso lado. Vai acontecer e já está acontecendo a unidade da igreja. E Bauru, que tem um índice alto de conversões, nós temos mais de 30% já, vai ser exemplo nesse país, em nome de Jesus. Já está sendo. Agora eu vou achar onde eu estou aqui. E o realce, irmãos, as orações. Você percebeu que a coisa mais difícil para você convencer a igreja é que ela ore. A CEPAL nos convidou para falar sobre orações. Tinha 1000 pastores. Eu fui com toda a família. Falamos sobre oração. O menor grupo de inscrição entre todos os grupos foi o de oração. O Jaime Kemp levantou e disse para os pastores: que coisa triste. O assunto orações, que devia ser o maior, foi o menor. E o pastor Abílio não veio sozinho, veio com toda a família. Realce nas orações na família, nas comunidades de discípulos, nas reuniões de oração, nos grupos familiares. Tem que ser uma realidade abençoadora na igreja.
Nós destacamos aqui como exemplo o recente caso dos adolescentes que se mutilavam na Casa da Esperança. E a Marta, que está aqui, me mostrou uma foto de uma jovem toda ensanguentada de tanto se mutilar. E também soubemos depois que o Instituto de Educação, todos os adolescentes, a maioria, estavam se mutilando, se cortando todos. Os primeiros da Casa da Esperança, com as orações, e Marta falou, não foi só com as orações, orações e jejum da liderança da casa, acabou com aquilo. E o segundo do Instituto de Educação, com as orações e jejuns de 16 pessoas do grupo de oração das quartas-feiras, às 4 horas da tarde, foi um testemunho, inclusive com as orações da coordenadora do próprio colégio e os jejuns dela. E eu podia pôr aqui a questão do Zé, 2 domingos atrasado, chega o pai e pede, Abílio, é só oração, meu filho está infartado no hospital, o Zé. Ora, vamos orar, orou. Domingo seguinte, o Zé estava cultuando o Senhor no culto. Louvado seja. O evangelismo que fazemos em torno do nosso prédio, e já batizamos quase 30 pessoas ali em volta, uma pessoa cega, com as orações da igreja, passou a ver. E foi. Por que há tanta dificuldade se Deus está respondendo os nossos filhos? Comunhão, amor, oração. Igreja abençoada. A prática da palavra de Deus também, irmãos, é evidente em uma igreja abençoada. Nós temos procurado ter essa marca distintiva como filhos de Deus. Por exemplo, peguei aqui um texto que é o mais forte para mim, Mateus 5,44, é o seguinte, que é ame os seus inimigos. Difícil. Você lembra quando eu fiz um apelo para a igreja, para que trouxesse a igreja, trouxesse a reunião, o que você tivesse no guarda-roupa que você mais gostava? E aí eu abri o meu guarda-roupa e falei, puxa, arrependi. Minha melhor camisa, mais linda que eu ganhei nos Estados Unidos, de frio, que ninguém tinha igual, eu tive que trazer. Aí chegamos lá no dia de entregar, puxa que sorte, não tem ninguém com meu corpo, vou levar de volta a minha camisa. Nisso entra o presbítero que fez a ata contra mim, lá na presbiteriana, com meu corpo, e levou a minha camisa. Agora ele veste a camisa em São Paulo, quando está frio, Abílio, estou com a sua camisa, ninguém tem igual. Pré-requisito absoluto para sermos bons cidadãos é cumprir, observar, vivenciar a palavra. Amar os seus inimigos. Até. Para que nós sejamos bons cidadãos, bons vizinhos, bons maridos, esposas boas, pais, joias, ou qualquer outra coisa que envolva boas qualidades e um bom testemunho. Igreja abençoada cresce naturalmente. Cresce em qualidade, cresce em número. Cresce naturalmente e precisa de cobertura espiritual
que se encarregue do treinamento da liderança principal. E hoje nós somos, irmãos, uma equipe de 16 presbíteros, sem nenhum problema de relacionamento entre nós. 30 diáconos, 7 cooperadores. Igreja abençoada. Reunimos em 1 ou 2 sábados por mês para nos instruirmos na palavra, debatermos a palavra, estudarmos a palavra, para um bom exercício do nosso ministério e a manutenção e a conservação da unidade da igreja. Nunca houve disputa entre essa gente aqui toda. São os 116 grupos caseiros, 12 comunidades de discípulos nas cidades, ou melhor, na cidade, 10 igrejas na região bem próxima, em unidade. O nosso Ministério de Missões tem sofrido um pouco com a crise, mas já está voltando, retomando o seu desenvolvimento. Vocês vão ver o testemunho sobre a recente abertura da igreja na Alemanha. Um milagre. Irmãos, o segundo ponto dessa palavra é igreja abençoada para abençoar. E o texto é Mateus 14, 25, 29. Diz assim: na quarta vigília da noite, de madrugada, foi Jesus que ficou para orar e enviou seus discípulos num barco. Foi Jesus ter com seus discípulos andando por sobre a água, por sobre o mar. Pedro, quando todos estavam pensando que se tratasse de um fantasma, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Entre todos os discípulos, só Pedro aprendeu a caminhar por fé com Jesus, por ter tomado a iniciativa de saltar do barco e ter com o mestre andando por sobre as águas. Quem não tiver, irmãos, a iniciativa como Pedro teve de saltar do barco e dar um passo de fé, não vai andar com Cristo. E para isso é preciso enfrentar a tormenta, às vezes as dificuldades, os problemas, como aconteceu com Pedro, para que depois ele seguisse junto com Cristo. Jesus está sempre pronto para nos acudir, para depois seguirmos juntos. Sai da tua terra, sai do teu barco. Que coisa! Tome uma atitude de fé como Pedro. Está no momento preciso. Pois Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano. Plano de Deus para cada um de nós. Deus tem um plano para você, que tem de ser colocado em execução, tanto quanto isso estiver ao seu alcance. Se as coisas forem além de suas possibilidades, será preciso uma intervenção divina. Porém,
Pedro e Abraão, porém, tiveram fé suficiente para pôr em execução o plano de Deus. Bate no irmão. Nós também temos. Temos ou não temos? Pergunta, você é ou não é parte de uma igreja abençoada? Pergunta. A sua igreja segue claramente a visão dada por Deus a ela? A visão que possibilita fazer que as coisas aconteçam? Sim. Então dê um passo de fé, irmão e irmã. Salte do seu barco. Ponha-se sob a autoridade de Cristo, que enviou de 2 em 2 os seus 70. A melhor maneira de realizar a obra abençoadora, de 2 em 2. Forme suas duplas e juntos semeiem o evangelho do reino. Pratiquem o companheirismo cristão entre irmãos que se amam, que confiam um no outro e que propõem realizar o evangelismo juntos, de 2 em 2, para melhor reproduzir resultados que venham glorificar o Deus eterno. Eu estou falando isso, mas o meu coração, o meu interior está orando para que isso seja realizado, que isso aconteça. Quando nós éramos uma igreja de 12 pessoas, acontecia. O irmão Honório veio fazer o salãozinho para nós, lá da congregação do Brasil, da Pedreira, aumentou para 70 lugares. Abílio, eu tive um sonho com você. Vocês vão ter um plantio de uvas daqui até da outra rua. O sonho mostrava cada caixa. Oh, glória a Deus! Mas estava tudo verde. Os cachos estavam grandes, mas verdes. O Cristo chegou pela primeira vez e falou: que material bom, mas está amontoado, tem que ser edificado. E foi. As uvas amadureceram. Aí cresceu em número, e cresceu. E está mais difícil. Mas vai acontecer. Irmão, bate no irmão e fala: salta do teu barco, sai do barco, fica aí nessa comunidade, nessa comodidade, um barco tão gostoso, né? Eu tinha um barco aí no Rio Tietê, né? Tinha cama, tinha tudo. Sai do barco, faz como Pedro, pula na água, tenha um passo de fé. Deus quer fazer e vai fazer, mas depende de você, depende de cada um de nós. Eu vou arriscar dizer uma coisa muito séria. Se não estamos semeando a palavra e nem evangelizando, quer dizer, se não estamos abençoando, falta nos obedecer ao ID do Senhor Jesus e segui-lo. Essa questão, irmão, de seguir é importante. Quem não segue, quem não anda com Cristo, acaba não produzindo nada, acaba seco, acaba sem a bênção da frutificação, muito importante para a nossa plena satisfação espiritual e para o louvor da glória de Deus. Há muitos crentes
Há muitos crentes frustrados. Pode ver que tem pessoas que não estão aqui porque estão em casa doentes. Alguém que faz 3 meses que não aparece. Está com depressão. Se não há satisfação espiritual, você fica doente. Domingo eu preguei sobre as palavras infernogênicas. Quando as nossas palavras têm que ser celestializantes. Palavras infernogênicas no lar complica. E muitos lares nossos estão complicados por ouvirem palavras inadequadas, que causam enfermidade, e o médico está aí, o outro médico, sabe que até infarto pode advir de ouvir palavras infernogênicas. A minha vizinha, o filhinho, você é mesmo um cachorrinho. E cachorrinho que não obedece. Daqui a pouco ele está, estou te falando que você não passa de um cachorrinho. Para com isso. E aí ficam se cuidando, tomando tempo de si mesmo e esquecem-se que fazem parte de uma igreja abençoada para abençoar. É uma igreja abençoada. Voltou lá no Ontior. Bendito nosso Pai, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Palavras de Paulo que eu tenho tomado como minha palavra. Vamos tomar. Aqui fala: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, irmão, em Cristo Jesus. Creia nisso. Eu estou abençoado. Eu sou abençoadíssimo. E você também é, porque você faz parte de uma igreja abençoada. Você é membro dessa igreja abençoada. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, que é a bênção que eu falei, a bênção passada, a bênção de antes da fundação do mundo. Nós já fomos escolhidos por Deus. Agora eu queria ouvir um amém, aquele amém assim de boca, sabe? A benção passada. Porque você nem existia, teu amor piorou. Outra, você nem merecia, nem eu, nada. E ele te escolheu. Escolheu. Imagina, escolher a mim. A porcaria, Deus. Ele me amou quando eu não tinha mãe, quando eu nem existia. Está aqui escrito no versículo 4 do primeiro livro de Efésios. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, separados para Ele, irrepreensíveis. E em amor nos predestinou. Quer dizer, em amor, Ele destinou com antecipação. Fomos destinados com antecipação para sermos membros da sua igreja abençoada. E aí a bênção atual.
nos predestinou para nos fazer filhos adotivos da sua família. Você já imaginou? Eu fui convidado também para o conselho para pregar sobre a explicação de por que filhos adotados. Tive que falar no conselho. Filhos adotados? O Josuézinho, nosso aqui, é filho adotivo. Que belo. A Raquelzinha é filha adotada. Não tem diferença. Não sei se o Ed, que é pai, ama, como o avô velho aqui, ama esses dois. Você é filho adotivo. Você foi incluído na família. Ele tinha um filho unigênito, só um, enviou, para formar uma grande família de filhos adotivos. E aí, além de filhos, nós nos tornamos irmão do filho unigênito, que deixou de ser unigênito por causa de nós. É o primogênito. E nós seguimos e vamos seguir. E esse país, essa nação, como disse ontem o Jorge, vai ser abençoada. Essa nação vai mudar. Essa nação vai mudar porque a igreja é uma igreja, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja abençoada. E a igreja abençoada é abençoada para abençoar. Nós não vamos ficar mais reclamando de deputado, de governo, de nada. Nós vamos ser o que nós temos que ser. Família de Deus, de filhos semelhantes a Jesus Cristo. E essa nação vai mudar para melhor. Demore 10 anos, eu posso até não ver e não vou ver. Demore 52 anos, seja quanto for, nós vamos assumir. Já assumimos, ó. Eu já estou com a pá de pedreiro de uma mão e a espada na outra. A espada da fé. E a colher de pedreiro para edificar o que está queimado nesse país. Os muros derrubados da moral. Vamos levantar esses muros. Porque somos uma igreja abençoada para quê? Para edificar. Para levantar os muros da moral desse país. Glória a Deus. E aí, irmãos, fomos perdoados por Cristo na sua cruz, se dando. Eu falo tanto da cruz, tem hora que eu não consigo. Eu estive lá em Israel 2 vezes. O lugar melhor que eu estive lá com ele foi ali no Monte Calvário, no túmulo. Estava chovendo, a Neide entrou no túmulo. Eu estava com uma câmera fotográfica. Ela saiu na janela do túmulo e, amigo, está vazio. O túmulo está vazio. Mas nós estamos cheios dele. O túmulo esvaziou, mas ele preencheu as nossas vidas. E vai haver bênção para essa nação. Nos perdoou o pecado, nos libertou daquele jugo do pecado e de Satanás. Somos livres, glória a Deus. Portanto, nós já pusemos a nossa esperança em Cristo. Louvemos a grandeza de Deus por causa disso. Vejam, ainda temos a garantia da bênção futura, que nós mencionamos, quinta-feira à noite.
que Deus prometeu, pois fomos selados. Você sabe o que é selado? Eu contei já isso. Quando morava nos Estados Unidos, eu levei uma relação dos meus bens para voltar para o Brasil. O consulado disse: você tem que reconhecer firma. Ah, tá bom. Fui reconhecer, não tem cartório de reconhecimento de firma na Califórnia. Eu voltei lá e expliquei: não tem que reconhecer. Aí eu tinha um amigo que tinha um cartório, e ele disse: como é que reconhece firma no Brasil? Eu falei: eles derretem uma cerinha, carimba assim. Aí eu faço isso. Derreteu uma cera, carimbou. O que é carimbar? Selou. Selou. Chegou no consulado e disse: está selado, pode embarcar. Você foi selado. O selo garantiu que eu sou dono dos meus bens para trazer para o Brasil. Eu era dono. O selo garante a tua transformação no futuro e o gozo da vida eterna. Você está garantido. Fala por irmão aí, bate nele. Você está garantido porque você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado, você é dele. E aí, essa é a bênção futura. O Espírito Santo é a garantia da nossa plena vitória sobre a morte. É a garantia da nossa herança e da qualidade de vida que teremos na eternidade. Começando aqui. Amém? E aí eu estou terminando. O que mais nós havemos de querer? Bom, nós somos uma bênção, uma igreja abençoada. Porque você fala para o irmão: viu, irmão? Você está entendendo? Fala: viu, irmão? Viu, irmão? Igreja abençoada é para abençoar. Sai do teu barco, haja o que houver, faça como Pedro, pisa na água e vai para Jesus. E Ele vai garantir. Termino. Irmão que me ouve, seja uma bênção. Persevere e preserve a sua comunhão com Deus e com os irmãos, em Cristo e com o seu próximo. Busque constância nas orações. Faz como a Neide conta de mim. Nunca Neide contou. Ela contou em Guarulhos. O Abílio, quando diz que ora, ele desce às 4h30 lá no lago, só volta de noite. Porque a gente vai orando e vai vendo que precisa cada vez mais tempo. Porque Deus dá atenção, põe atenção nas nossas orações. Aí você levanta os olhos, vê as nuvens, daqui a pouco elas mudam de forma, mudam, saem, voltam, aí o céu imenso. Eu fiz um curso nos Estados Unidos e ia às 3h da manhã ver no Monte Wilson, naquele telescópio enorme, para ver a estrela mais próxima da Terra, uma coisa distante, uma coisa tremenda, a grandeza dessa criação de Deus. Você sabe o Deus que você tem? É o Criador do universo. Cada galáxia tem pelo menos, no mínimo, 100 milhões de estrelas. Imaginou? Busque constância em suas orações. E saia para abençoar. Saia do barco. Não vá sozinho.
Leve um irmão, uma irmã, como parceiro, como parceiro. E aí, irmão, não vai dar outra. Porque a hora que você sai, Jesus está junto. O que ele fala terminando Mateus? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo quanto eu passei. E eis que estou convosco até o final dos tempos. Senhor, eu falei e sabemos que o Senhor abençoou. Quem vai sair do barco? Quem vai sair do barco? Para ir a Jesus que está nos esperando para estar junto. No evangelismo, no discipulado, nas bênçãos que temos para transmitir. Quem? Quem vai? Nós vamos. Em nome de Jesus. Eu disse perto do Josué que Deus vai fazer coisa grande agora depois desse tempo. Deus vai fazer coisa grande. Eu vou repetir. E o Josué falou, vou. E uma delas já vai acontecer, que vem 50 americanos ajudar no evangelismo dos índios. Mas vai haver mais coisa grande. Deus vai fazer coisas grandes. Se você sair do barco e estar com Jesus que te espera para abençoar Bauru, a região, o estado, o país e o mundo. Em nome de Jesus. E essa nação vai ser diferente, porque nós ouvimos a palavra ontem e vamos sair do nosso barco e estar com Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.